Olá, eu sou o professor Paulo Macedo e estou aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza do 8º período e 9º ano, hoje com o título Atomística. Vamos lá então. Já vimos em aulas anteriores, quando estudamos as propriedades gerais da matéria, que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Exemplo de matéria: o ar, uma árvore, o carro, eu, você. Então, isso tudo é matéria, mas o que compõe a matéria? A matéria é composta por partículas diminutas, que nós conhecemos por átomos. O que é, então, o átomo? O átomo é a unidade estrutural da matéria, isto é, o formador da matéria. Aqui nós temos uma representação clássica de um átomo. 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos Demócrito e Leucipo já discutiam sobre as propriedades microscópicas da matéria. Eles pensavam o seguinte: se pegasse a matéria e fosse dividida em pedacinhos cada vez menores, chegaria a um ponto que você não conseguiria mais dividir. Essa matéria, que era indivisível, ele chamou de átomo, certo? A palavra átomo, portanto, significa partícula não divisível, isto é, indivisível. Hoje em dia nós sabemos que o átomo é divisível, né? Vamos estudar um pouco mais sobre isso? No ano de 1803, um cientista chamado Dalton resolveu então criar um modelo para representar o que seria um átomo. E ele disse o seguinte: o átomo é uma bolinha maciça, indivisível e indestrutível. E alguém perguntou: mas escuta, como é que parece essa bolinha? Parece como uma bola de bilhar, daquelas de sinuca. Quase um século depois, um novo cientista chamado Thomson, já sabendo que existia experimento onde havia eletricidade, então ele resolveu criar um modelo atômico onde apresentasse então uma natureza elétrica. Ele disse que o átomo seria uma bolinha também, só que ele disse que seria representado por um fluido positivo, representado aqui por essa cor de rosa. Está aqui, ó, mais. Esse fluido seria a natureza positiva. E nele estariam, dentro dele, incrustados sobre e dentro, as cargas negativas, que ele chamou de elétrons. Portanto, ele descobriu o elétron. E ele disse que o átomo, então, era uma pasta positiva, incrustada, cheia de cargas negativas, que ele chamou de elétrons. Alguém disse: mas parece com o que isso? Ele disse: parece com um pudim de passas. Quando foi 15 anos depois, um novo experimento foi feito pelo cientista Rutherford. Rutherford acreditava que a matéria não era compacta, como disse Dalton e como disse Thomson. Ele achava então que a matéria era composta por átomos, mas que esses átomos existia nele espaços vazios, que ele chamou de eletrosfera, onde estaria circulando os elétrons, certo? Então ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou um bloco de chumbo, furou o bloco de chumbo e lá dentro ele pôs um material radioativo, polônio, esse mesmo que se faz bomba atômica. E ele sabia que o polônio, esse material radioativo, emitia partículas, feixes de partículas positivas, de partículas alfa. Essa radiação alfa tem característica positiva. Portanto, ao emitir essa partícula alfa sobre uma placa de ouro, ele observou que maior parte dos raios atravessavam, ou seja, sem sofrer desvio ou sofrendo um pequeno desvio, e uma pequena parte voltava, sem sofrer, voltava sofrendo desvio. Então, a maior parte passava e manchava a chapa de filme, e a outra parte também que passava sofria desvio e manchava, e uma pequena parte apenas refletia, ou seja, batia e voltava. Vamos ver. Olha só a emissão dos raios, está vendo? A gente observa que a maior parte atravessa, a outra parte aqui atravessa, mas é desviada, manchando esse filme, está aqui com essa coloração diferente, e uma pequena quantidade voltava. Então, o que ele concluiu? Ele concluiu, então, que os átomos, então, são constituídos por partículas positivas, por isso que essa partícula alfa, quando bate nela ou desvia,
Ou então volta, porque encontra alguma coisa positiva aqui. E por que atravessa? Porque não é compacto. Os átomos têm uma região vazia, que ele chamou de eletrosfera. Por isso que boa parte dos raios passam através dela. E em função disso, então, ele criou o modelo atômico dele, chamado de modelo atômico planetário. Vamos ver então. Observe. Ele disse que o átomo, então, seria aqui uma região central, que ele chamou de núcleo, com partículas positivas, e em volta dele estariam circulando o quê? Os elétrons. Alguém perguntou, então, escuta, se isso aqui é tudo positivo, para vários elementos, então como é que eles não se repelem e esse núcleo não estoura? Ele disse, olha, eu acho que existe aqui dentro outras partículas que separam as partículas positivas uma das outras, agora eu não sei o que é. Eu só sei o seguinte, que o átomo é constituído por uma região central positiva e em volta dele está circulando os elétrons numa região que ele chama de eletrosfera. Existe então essa região vazia aqui. Rutherford concluiu que o átomo era formado por um grande vazio, o qual ele chamou de quê? Eletrosfera, aonde girava o quê? Os elétrons. E por um minúsculo núcleo maciço de carga o quê? Positiva, que ele chamou de prótons, na região central do átomo. Então, isso aqui ele chamou de prótons. Então, quem descobriu o próton? Rutherford. Ok? Vamos lá, então. Observe, então. Rutherford disse que existia partículas positivas, que era dentro do núcleo. E em fora existia a eletrosfera, onde tinham os elétrons circulando em volta disso. Mas ele não sabia como era que essas partículas se chamavam, que partículas essas que separavam as cargas positivas do núcleo. Então, um outro cientista, fazendo os testes, descobriu que essas partículas realmente existiam e são chamadas de nêutron, partículas que não têm carga elétricas, por isso receberam o nome de nêutrons. Esse cientista, Sedgwick, disse que então ele separava as cargas positivas uma das outras, evitando que o núcleo sofresse uma repulsão e se quebrasse. Ok? Então, finalizando, o átomo é formado por uma região central, onde tem o quê? Prótons, né? Ou número atômico, como está escrito aqui, essas cruzinhas mais. Foi descoberto, então, por Rutherford. No núcleo também tem o quê? Os nêutrons, essas bolinhas cor de laranja ou cor de abóbora, melhor dizendo, né? Sem sinal de positivo ou negativo, porque não tem carga, são os nêutrons, ele é neutro. E em volta, nas regiões que ele chamou de eletrosfera, tem o que? Os elétrons circulando, certo? Assim, o nosso átomo é conhecido até hoje. Representação de um elemento químico. Um elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico, ou seja, mesma quantidade de prótons, certo? Sua representação deve ser feita sempre com uma letra maiúscula, seguida ou não de uma minúscula. Por exemplo, o ferro. O ferro é simbolizado pela letra F e a letra E, que lembra não o nome ferro. Aí descobriram o flúor, mas já existia o ferro, que era o Fe, então ele botou somente o F, não botou a letra minúscula. Então, agora que foi representado o flúor. Observe que o flúor, para diferenciar aqui do ferro, não tem a letra E. Então, por isso que é uma letra maiúscula, seguida ou não de uma minúscula. Outro exemplo, hidrogênio, é só o H. Agora, depois tem o gás hélio, né? O gás hélio é para ser representado, então é HE, o E para diferenciar do hidrogênio. Assim, a mesma coisa, o nitrogênio que compõe 78% da nossa atmosfera, né, é representado pela letra maiúscula N. Descobriram depois o sódio. Para diferenciar, então, do nitrogênio, puseram a letra A. Por que Na, não O, né? Porque vem do nome em latim natrium, ok? Bem, carbono. O carbono é representado pela letra maiúscula C. Depois descobriram o cálcio, para diferenciar do carbono, puseram a letra A, está aí cálcio. E assim são representados os elementos químicos. E depois, então, mais à frente, poderemos estudar um pouco a tabela periódica. Mas por hora é isso. Vamos mais adiante. Representação de uma substância simples,
que ele chama de molécula, no caso aqui de ozônio. Vamos ver aqui então. Eu tenho aqui o O3. Quando você junta átomos iguais, né? Tá vendo? Ó? Os elementos vão se juntando uns aos outros de forma que ele chama de fórmula, molécula. Então, o ozônio é O3. Como essa substância é formada por átomos iguais, só tem O aqui, não tem outra coisa. Certo? Só tem elemento o quê? O elemento oxigênio. Quantos elementos de oxigênio tem? Tem quantos? 3 átomos. É chamado de substância simples. Certo? Eu poderia representar isso também, ó, por bolinhas azuis. Azul, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Isso aqui representa o átomo de oxigênio. Isso chamamos de substância simples. O que é uma substância simples? É aquela formada só por átomos iguais. Com a descoberta de vários elementos químicos, houve a necessidade de representar as substâncias através de símbolos ou moléculas, certo? Vamos ver o que seria uma substância composta. Observe, representação da substância composta, molécula de água. Observe aqui eu tenho hidrogênio, é um átomo diferente do oxigênio. Há 2 átomos diferentes, formam uma substância composta. Observe, eu tenho elementos hidrogênio e oxigênio. Tenho 2 de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Então, observe que isso é uma substância composta. Por que é composta? Porque é formada por elementos o quê? Diferentes. Então, eu já sei diferenciar o que é uma substância simples de uma composta. Simples, sempre o mesmo elemento. Composta é formada por átomos diferentes, simples, mesmo tipo de átomos. Observe, se eu fosse representar aqui o oxigênio, a bola grande azul, o hidrogênio, bolinhas pequenas, 2 hidrogênio, certo? Átomos de oxigênio, e esse aqui seria o átomo de hidrogênio. É uma substância composta. Então, se tiver algum exercício perguntando, faça a diferença de substância simples e composta. Simples, formada só por um tipo de átomo. Composta é formada por 2 ou mais tipos de átomos diferentes, ok? Representação de substâncias simples e compostas. Eu tenho aqui uma reação química, por exemplo, hidrogênio, ó, não importa quantos átomos de hidrogênio, é simples, porque só tem H. Oxigênio, não importa quantos, eu tenho só oxigênio, também é simples. Formando uma substância composta. Por quê? Porque tem um átomo de hidrogênio junto com um átomo de oxigênio. Então, essa substância o que é? Composta. Primeira questão, exercício proposto. Você vai ler, ver direitinho o vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Segunda questão, mesma coisa, está discutida no vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir escolher a alternativa verdadeira. Terceira questão, você tem que assinalar, ó, dentre as proposições abaixo, escolha os itens que contêm somente substância o quê? Simples. Quarta questão, em relação ao átomo, é correto afirmar que... Aí você vai assinalar aquela que você acha que é verdadeira. Quinta e última questão, em relação ao átomo, é correto afirmar que quem descobriu o elétron foi Dalton, quem descobriu o próton foi Thomson, quem descobriu o próton foi Rutherford, o modelo atômico de Dalton foi chamado por ele de pudim de passas. Qual que seria a verdadeira? Obrigado pela atenção, bom estudo. Até a próxima.